Oi, turma. Vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre a reprodução sexuada em animais. Nós vimos nas aulas passadas a parte de reprodução de plantas e vimos também a parte de reprodução assexuada em animais. Agora vamos falar um pouquinho sobre reprodução sexuada nesses seres. Então, a introdução para a gente sobre a reprodução sexuada é que existe no reino animal duas possibilidades dos organismos se reproduzirem, ou dois tipos, duas classificações, digamos assim. São hermafroditas ou podem estar divididos em machos e fêmeas, ou seja, possuem os dois sexos em um único corpo ou os sexos separados. No caso dos hermafroditas, o principal representante são as minhocas. A gente vai encontrar outros vermes também, como por exemplo os plateumintos, né, que também são hermafroditas. E como é que funciona o mecanismo de fecundação nos hermafroditas? Rapidamente, tá? Porque não é o nosso foco é com machos e fêmeas. Mas nos hermafroditas o que acontece é um organismo produz seus espermatozoides e o outro organismo produz os seus espermatozoides. No momento da cópula, eles se encontram e depositam esses espermatozoides no corpo do outro indivíduo, no caso daqui da minhoca. Existe uma região chamada de espermateca, que é exatamente uma bolsinha onde se guarda, se armazena o esperma da minhoca, da outra minhoca. E aí, depois de um tempo, esses espermatozoides vão ser fecundados, vão fecundar os óvulos que vão surgir nessa minhoca. Preste atenção que eu disse que vão surgir. Porque o que acontece? Para evitar a autofecundação, ou seja, uma minhoca gerar filhotes de si próprio, ou seja, os espermatozoides fecundarem os próprios óvulos, o que acontece é a maturação tardia dos gametas. O espermatozoide ele é gerado em um determinado período e depois que ele é transferido para o corpo de outra minhoca, aí sim ele para de produzir espermatozoides e passa a produzir os óvulos. E quando produz os óvulos, os espermatozoides armazenados é quem vão fecundar esses óvulos, para poder haver uma variabilidade genética. A importância, a natureza, ela é tão sábia, pode-se dizer assim, que ela faz dessa forma exatamente para evitar a autofecundação, para ter cada vez mais variabilidade genética. No caso dos organismos machos e fêmeas, a gente tem dois detalhes, né? No caso, são duas questões. O dimorfismo sexual. O que significa isso? Você pode ter o dimorfismo perceptível ou você pode ter o dimorfismo não perceptível. No caso, não tem dimorfismo, tá? O que significa isso? Dimorfismo sexual é quando você consegue identificar o macho e a fêmea de uma espécie de animais. Por exemplo, os pardais, aquele pardalzinho de cabeça marrom e peito preto, ele é o macho. E aquele pardal que não tem o peito preto e tem as costas amarronzadas é a fêmea. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os viados. O viado macho, ele normalmente tem a galhada ou os chifres. Já a fêmea não desenvolve isso. E isso faz com que a gente perceba visualmente os sexos diferentes. Diferente, por exemplo, das onças. Cachorro, gato. A gente não consegue perceber quem é macho e quem é fêmea sem observar detalhadamente os órgãos sexuais desse animal. Mas de olho assim você não consegue saber quem é onça macho e quem é onça fêmea. O tipo de fecundação que teremos entre os animais pode ser de dois tipos: a externa e a interna.
A externa, ela geralmente ocorre em corpos d'água, né? Geralmente no mar ou nos lagos, nos rios, mas pode acontecer também em ambientes úmidos, onde vai ter uma quantidade de água menor do que no ambiente aquático, mas bem maior do que no ambiente terrestre qualquer. Por exemplo, as pererecas, elas colocam os seus óvulos disponíveis para os espermatozoides da perereca macho em folhas de ambientes muito úmidos. Já a fecundação interna é a que a gente mais conhece. O que acontece é que o espermatozoide é lançado no aparelho reprodutor feminino e lá dentro ele vai caminhar e vai, digamos assim, se encontrar com o óvulo. No externo, tanto o espermatozoide quanto os óvulos, eles são liberados na água e ocorre essa fecundação do lado de fora, o ovo se desenvolve do lado de fora do organismo e cresce, gerando um novo indivíduo fora do organismo. Na fecundação interna, isso não ocorre assim. Todo o processo de fecundação é interna, ou seja, dentro do organismo do animal. Geralmente é uma fêmea. Pode ser do macho? Pode sim. Por exemplo, o cavalo marinho, ele é quem é fecundado, não por espermatozoides, mas os espermatozoides do macho são liberados numa espécie de bolsa que fica na região da frente desse animal, e a fêmea é quem coloca os óvulos dentro também dessa bolsa. Quando coloca esses óvulos na bolsa, os espermatozoides do macho fecundam e lá ficam até o período em que os ovos eclodem e saem um monte de cavalinho marinho. Tá? É interno também. Já nos tipos de desenvolvimento, a gente vai ter os desenvolvimentos do tipo direto, indireto, com metamorfose incompleta, ou indireto, com metamorfose completa. Aquele desenvolvimento do tipo direto é: o organismo foi fecundado, gerou o zigoto, que é o ovo se desenvolveu num filhotinho que só foi crescendo, mas já tinha praticamente todas as características de um adulto, só não estavam maduras, mas foi amadurecendo, virou um frango e depois virou um galo e uma galinha, no caso do galo e da galinha. No caso de girafas e outros mamíferos, a mesma coisa, só que ao invés do desenvolvimento direto acontecer fora do corpo, ou seja, dentro de um ovo, vai ocorrer dentro do organismo, no útero. E aí esse desenvolvimento vai acontecer da mesma forma. O filhotinho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até se tornar um bebê e sair de dentro do corpo da mãe. Quando sai, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar na maturidade sexual de poder também se reproduzir. No caso dos desenvolvimentos indiretos, que aí a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase por causa de um pouquinho mais de complexidade. A gente pode ter o tipo de metamorfose incompleta ou metamorfose completa. O que significa isso? Significa que, no caso do desenvolvimento indireto incompleto, o organismo, depois que coloca o ovo, quando o filhote nasce, ele nasce imaturo. Ele nasce com características diferentes das dos adultos. Por exemplo, observa aqui na barata que ela vai crescendo de tamanho, mas ela tem formato e tem características diferentes. Elas não têm asas, por exemplo. Até o momento que ela começa a atingir uma maturidade e desenvolve as asas. Essa daqui é uma asa jovem e essa daqui não serve ainda para voar. E essa daqui é a asa madura que já funciona para o voo. O processo que a gente chama de desenvolvimento incompleto aqui, esses intermediários são chamados de ninfas. As ninfas são os estágios intermediários entre o ovo e o adulto. No caso dos desenvolvimentos indiretos com metamorfose completa, o organismo que nasce do ovo é totalmente diferente do adulto. No caso dos anfíbios, por exemplo, e de alguns insetos também, a gente vai ter o desenvolvimento de, inicialmente, depois do ovo, da larva, que vai sofrer metamorfose até se transformar num anfíbio adulto. No caso aqui o sapo, mas pode ser uma rã, pode ser uma perereca, pode ser um
uma salamandra ou uma cecília. Cecília, que também é chamada de cobra cega. Os insetos, como eu falei, também desenvolvem esse tipo de metamorfose completa. É o caso das mariposas e das borboletas. Existem outros insetos também. Inicia-se no ovo, forma a larva, que é a lagarta. Essa lagarta, ela passa para um estágio chamado de pupa, que ela se encasula, e lá dentro ela vai sofrer o desenvolvimento e maturação, a metamorfose restante que falta para ela se transformar em uma borboleta novamente. E aí a gente chega agora na divisão dos animais pelo tipo de gestação. Como a gente está sempre buscando classificar os animais e os formatos de seus desenvolvimentos, uma outra classificação que a gente tem é com o tipo de gestação. Existem animais que colocam ovos e os seus filhotes se desenvolvem dentro desses ovos, fora do corpo dos pais. É o caso da maioria dos répteis, dos insetos e das aves. Tá? Tanto aves como insetos, o desenvolvimento é totalmente fora do corpo dos pais. No caso dos répteis, existem alguns em que o ovo se desenvolve dentro do corpo dos pais e eles colocam esses animais para fora já, digamos assim, jovens. É o caso, por exemplo, das serpentes ovovivíparas. Tá? Ovovivíparo é exatamente a segunda classificação, que diz o quê? O animal forma o ovo dentro do organismo, no caso dentro da mãe. Esse ovo se desenvolve e eclode dentro da mãe. E os organismos que saem, já saem ligeiramente, digamos assim, formados para se desenvolver e viverem só. Ou seja, já saem no formato do próprio animal. Isso ocorre também com tubarões e raias, principalmente os tubarões, conhecido também aqui o tubarão branco, é um desses tipos. E o cavalo marinho, como eu falei mais cedo, no início da aula, que o macho é quem recebe o óvulo da fêmea e dentro dele é que se desenvolve os ovos e depois ele abre essa bolsa que fica desenvolvida aqui na frente, liberando os filhotinhos de cavalo marinho. No caso dos vivíparos, que são praticamente todos os mamíferos, não são todos, mas praticamente todos, eles produzem o organismo dentro do próprio corpo, ou seja, o filhote vem de dentro do corpo da mãe, que quando sai já tem todo o formato da mãe, né, do caso do adulto, e vai se desenvolver a partir dali o seu crescimento. É o caso que eu falei aqui, não são todos porque existem mamíferos que são ovíparos, tá? Mamíferos que colocam ovos. Quais são, professor? A gente vai ver mais na frente. Antes de falar quem são esses organismos, vamos falar um pouquinho da reprodução sexuada em insetos. Eu já falei rapidamente sobre os tipos de desenvolvimento, né? O desenvolvimento direto, indireto e incompleto, de metamorfose incompleta e o direto com metamorfose completa. Isso acontece, é super simples, né? A gente vai ter geralmente a fecundação interna nesses indivíduos, tá? Ou seja, acontece a cópula, o macho coloca o espermatozoide dentro da fêmea e os espermatozoides, depois que fecundam o óvulo, vão gerar o filhote e a fêmea vai depositar esses ovos em determinados lugares de acordo com o desenvolvimento do animal. Na reprodução sexuada em peixes, a gente vai ter os dois tipos de fecundação, que são a interna e a externa. Quando ocorrer a fecundação interna, o animal ele tem adaptações para copular. Não é um pênis exatamente, mas é um órgão, digamos assim, análogo ao pênis. Tem a função semelhante, que é colocado na fêmea para que haja a deposição do espermatozoide
dentro da fêmea para que haja a fecundação. No caso da fecundação externa, os peixes macho e fêmea liberam seus gametas dentro d'água, um próximo ao outro, para evitar perdas e os espermatozoides do macho encontrarem facilmente os óvulos da fêmea. Em peixes, vamos ter os 3 tipos de desenvolvimento: os ovíparos, os ovovivíparos, que aqui tem o cavalo marinho de novo sendo citado, e tem os vivíparos, que são aqueles em que os animais, os peixes, colocam os peixinhos para fora, né? Sem desenvolvimento de ovo, como é no caso dos cavalos marinhos. No caso da reprodução sexuada em anfíbios, a gente já falou, né, que ele tem a metamorfose toda, o desenvolvimento é indireto, com metamorfose completa, exatamente porque os girinos se transformam em animaizinhos intermediários que vão sofrendo a metamorfose, vão perdendo a cauda, por exemplo, até se transformar numa rã, num sapo ou em algum outro anfíbio. A fecundação desses animais também são externas. O macho dá um abraço na fêmea e libera os espermatozoides próximo aos óvulos da fêmea, assim como os peixes fazem na reprodução, na fecundação externa, que se aproximam um do outro para evitar as perdas de espermatozoides e de óvulos. Esse abraço, que a gente chama de abraço nupcial, é exatamente para evitar esse tipo de perda. A reprodução sexuada em répteis e aves, elas sempre são internas. Só que entre répteis e aves há uma diferença bem grande, porque em répteis existem os órgãos copuladores, no caso pênis, e outras estruturas semelhantes à do tubarão lá, que a gente viu ainda há pouco, que permitem a introdução do espermatozoide no corpo da fêmea. No caso das aves, como elas não têm pênis, elas fazem o que a gente chama de acoplamento cloacal. O que significa isso? Toda ave não tem pênis e não tem vagina, nem tem ânus. As aves, elas possuem cloaca. O que significa isso? É um órgão onde você tem toda a colocação de fezes, urinas e gametas num único local, no único espaço. E a cloaca tem a função de liberar as 3 coisas. É ao mesmo tempo, professor? Lógico que não, né? Você nem sempre, quando está no banheiro fazendo o número 2, você também está fazendo o número 1 e vice-versa. Quando você está fazendo o número 1, nem sempre você está fazendo o número 2. A mesma coisa com as aves. Quando as aves estão fazendo o número 1 e 2, que geralmente são ao mesmo tempo, elas não estão liberando seus gametas. Quando elas liberam os gametas, elas não estão fazendo o número 2, nem fazendo o número 1. Ou seja, não estão defecando, nem estão urinando. E aí, outro ponto interessante dos répteis e aves é que quase todos são ovíparos. Alguns poucos são ovovivíparos em répteis. As aves, todas, sem exceção, são ovíparas. Cabe aqui uma observação que também a reprodução desse tipo aqui, com fecundação interna e com produção de ovos, é o caso dos mamíferos do tipo monotremados, que a gente vai ver no próximo slide. Os mamíferos possuem a reprodução também com fecundação interna, só que a formação dos filhotes são diferentes para cada grupo de mamíferos. Por exemplo, os monotremados ou prototéria são ovíparos. Eles colocam os ovos. A fecundação é interna, mas eles colocam os ovos. O filhotinho se desenvolve de dentro desse ovo. Quando sai do ovo, fica próximo à mãe para mamar. Não mamam em tetas, porque eles não têm tetas. Os monotremados, eles têm as glândulas mamárias, mas o leite escorre pelo pelo do animal. E aí os filhotes ficam lambendo esse leite.
Nos marsupiais, que são os metatheria, são os animais que possuem aquela bolsinha, tipo a do canguru. O canguru é um marsupial, assim como o koala e o gambá, ou timbu, como muitos conhecem também, tá? Não é rato. Esse animal aqui não é um rato. Ele é um marsupial. Possui uma bolsinha aqui e o animalzinho, depois que há a cópula, o macho coloca os espermatozoides dentro da fêmea. Nessa região, chamado de marsúpio, os filhotes migram do útero da mãe para esse local, ainda em um estágio imaturo. Mas quando migram para esse local, lá vai ter as tetas da mãe, onde vão ser nutridas com leite. Então, passam um período da vida lá dentro até completar a maturidade e saírem, nascerem de fato. E depois que nascem, os filhotinhos ainda continuam entrando, voltando para esse marsúpio para ficar ali, digamos assim, aos cuidados da mãe, aquecido e mamando também quando precisa, né? E aí, quando adquirem a idade adulta, eles já não entram mais no marsúpio e vão viver suas vidas. Os placentários, ou eutéria, que é o caso dos seres humanos, do golfinho, do morcego e de vários outros mamíferos que possuem placenta, que desenvolvem a placenta no útero da mãe, e o desenvolvimento é exclusivamente intrauterino, eles vão ficar ali durante um período até conseguir chegar ao seu momento de sair, né? No caso da mãe dar à luz. E depois que sai, não volta mais, vai se alimentar externamente. A aula de hoje foi sobre isso, sobre a reprodução nos animais sexuada. E na próxima aula a gente vai ver sobre a reprodução sexuada humana. Vamos falar um pouquinho mais sobre alguns detalhes. E aí eu vou deixar vocês aqui com esses dois exercícios, tá? Observem aqui a imagem e respondam essa pergunta. Depois dêem uma lida nessa daqui e também procurem fazer essa explicação das adaptações dos grupos, tá? Que se reproduzem sem necessidade de água. Valendo salientar aqui, vocês precisam pesquisar um pouco sobre isso, tá? Vocês não fiquem presos à minha aula, porque para não ficar sobrecarregado, eu estou buscando ser o mais enxuto possível nessa aula e deixar que vocês pesquisem mais, leiam mais, assistam outras videoaulas de outros professores, porque se a gente fosse explicar todos os detalhes, a aula ia ficar gigantesca, tá? Então, eu finalizo por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, inclusive sobre essas questões, podem vir me perguntar. Pelo amor de Deus, venham me perguntar. Olha, eu sinto falta demais que vocês façam isso, tá? Então, tragam essas dúvidas pelo WhatsApp ou pela plataforma. Eu aguardo vocês. Até a próxima aula. Forte abraço.